Agradeço por você estar acompanhando o nosso canal e vou ler agora um trecho do livro de Mateus, capítulo 24. Ler e meditar segundo a guia do Santo Espírito do Criador. Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele fez 3 perguntas em uma só. Quando serão essas coisas? Que coisas? Que sinais haverá da tua vinda? E do fim do mundo? E o Salvador respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Amado, isso aqui merece você fazer uma pausa. Porque o pregador lá do templo onde você frequenta, ele passa em cima disso tudo aqui e lê. E ele explica segundo a escatologia. Ele explica segundo o seminário que ele fez pagando não sei quantos reais por mês. Então ele explica segundo o conhecimento dos homens. Mas você precisa do conhecimento espiritual. O Salvador revela a cada um segundo a sua misericórdia. O que o Salvador está falando para os discípulos aqui e para nós também? Que antes da vinda dele vai acontecer uma guerra mundial. Ele igual falou, ó, haverá guerra, rumor de guerra, haverá fome, peste, terremoto em muitos lugares. Mas no fim, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Mas isso é o que, amado? É a vinda do Salvador? Não. É um princípio das dores. Quer dizer, o sofrimento que a humanidade vai passar na Terceira Guerra Mundial, ele é o princípio das dores. Vamos prosseguindo. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sob o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas que amamentaram naqueles dias, e orai para que as vossas fugas não aconteçam no inverno e nem no sábado. Porque haverá uma grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amado, segue a linha da palavra. O que tem de gente enganado, o que tem de gente enganando, não está escrito.
tem pessoas hoje que estão enganando os servos, as ovelhas humildes, o povo do Eterno, que o Eterno diz: sai dela, povo meu. Quem é o povo do Eterno, gente? O povo do Eterno é todo aquele que quer ser salvo, é aquele que está lá na igreja, no templo, seguindo tudo que o cão guloso fala, entregando tudo que o cão guloso pede, porque ele é povo do Eterno e ele está querendo ganhar a salvação. E eles estão aproveitando que o povo do Eterno é humilde e estão tomando tudo. Essas igrejas Macedos aí, Valdemiros, essas igrejas estão tomando tudo que o povo tem. É campanha do martelo, campanha do chuveiro, campanha do pente, campanha de tudo quanto há. Só para tomar o dinheiro. São cães gulosos. Então o Eterno até manda sair para que quando vinha a tribulação em cima dessas pessoas, você não seja pego de surpresa. O Eterno está falando aqui o seguinte: que por fim se levantará nação contra nação, reino contra reino. E nesse período, olha, então, quer dizer, todas essas coisas são princípios de dores. No princípio de dores é a guerra mundial. Então aí eles vão aproveitar essa guerra mundial e vão estipular assim: está faltando alimento em todo lugar na terra, e para que você possa comer, você terá que colocar um biochip na mão. Porque o que está acontecendo é que muitas pessoas estão comprando comida para mais. E muitos estão passando fome. E nós precisamos fazer um controle severo. E só em cima desse controle severo é que nós poderemos saber se a pessoa foi ao médico e consultou, se o médico deu o remédio que realmente é para aquela pessoa, se ele não desviou o remédio para ser vendido por fora. Precisamos saber o tanto de comida que você vai levar para sua casa, para você não levar mais e outros passarem fome, porque nós estamos num período de guerra mundial. E aí vai chegar e botar a marca da besta em todo mundo. O Apocalipse diz que ninguém escapou, só os escolhidos. Aí vem os irmãos e falam assim: amado, nós não vamos passar por isso. Isso, segundo a escatologia de não sei o que, não sei o que, não sei o que, é para outro tempo, era para tempo tal. Ah, que a segunda vinda é para os judeus, a segunda vinda não é para a terra. Então, meu amado, esse papel aqui, ó, nós temos de ir por ele. E é em cima dele que o pessoal que estuda escatologia começa a aplicar. Ah, Jesus falou isso aqui, não é para o nosso tempo não, foi para o judeu. Quando destruíram Jerusalém no ano 70, quando os romanos queimou Jerusalém, até que o Salvador falou assim: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Mas o que o Messias perguntou? O que os discípulos perguntaram para ele? Eles não fizeram 3 perguntas? Mestre, que o Salvador saindo de Jerusalém, passando dentro de Jerusalém, o Salvador virou, os discípulos alegres, satisfeitos: ô mestre, que belas construções, olha os tamanhos dessas pedras. Aí o Salvador falou assim: você está vendo isso aqui, ó? Vai cair tudo, não vai ficar pedra sobre pedra que não será derrubada. Aí os discípulos preocuparam. Aí eles atravessaram Jerusalém. É isso que está aqui em Mateus 24 e no Lucas 13. Aí eles atravessaram Jerusalém, passaram ali na porta do templo, depois atravessaram o muro, atravessaram o portão, passaram naquela baixada que tem lá, que hoje é um cemitério, e subiram o Monte das Oliveiras. Lá no alto da Monte das Oliveiras, eles chamaram o mestre no particular: Salvador, o mestre, faz favor. Aí o mestre chegou: o que foi?
Mestre, aí eles fizeram 3 perguntas. Mestre, diz para nós, quando vai acontecer essas coisas? E qual o sinal da tua volta, da tua vinda? Olha, olha o mistério aí, ó. Qual o sinal da tua vinda? Então nós damos a entender nessa pergunta que o Salvador já tinha pregado para eles lá atrás e falado assim: ó, gente, eu vou ser morto, convém que o Filho do Homem seja morto e que ele ressuscite depois de ter. Eles tinham tanta fé no Salvador. Os discípulos realmente eles eram fiéis, com exceção do que traiu. Eles tinham fé, mas fé mesmo que era o Filho de Deus. E tudo que ele falava era verdade e ia acontecer. Pena que os discípulos não viveram um pouco mais para assistir a destruição total de Jerusalém. Porque no ano, talvez muitos até viram, que foi no ano 70, Salvador foi para a glória no ano 30 e poucos. Então 40 e poucos anos depois, os discípulos devem ter ficado com muita fé. Tem até aquela parte: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça e tal. Aí, no ano 70, Roma destruiu Jerusalém. Mas só que foi feito 3 perguntas. O mestre disse: tá vendo essas pedras? Vai cair pedra sobre pedra, não vai ficar nada, tudo vai ser derrubado. No Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram 3 perguntas, meu amado. Aí isso aqui a escatologia esconde de você e te engana. No Monte das Oliveiras, eles fizeram 3 perguntas. Mestre, diz para nós, quando vai acontecer que essas pedras vão cair, que não vai ficar pedra sobre pedra amontoado, como o Senhor disse? E que sinal haverá da tua vinda? Então, quando o Messias, eles fizeram essa pergunta, eles não estavam crendo que o Messias ia morrer, ia ressuscitar, ia ser recolhido em glória e depois retornaria. E qual o sinal do fim do mundo? Aí o Messias falou item por item para eles. Só que o pastor, o pregador aí do templo, ele passa por cima disso tudo, ele atropela isso tudo e fala só a primeira pergunta: quando serão essas coisas? Aí a outra pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O que vai acontecer do fim do mundo? Qual o sinal que vai acontecer no fim do mundo? O pregador do seu templo esconde de você. Mas aqui a palavra, o Criador está trazendo para você, segundo a misericórdia do Criador, porque eu não sou digno de nada. Mas a misericórdia do Criador, que é alertar as pessoas. Ó, se uma pessoa ficar alertada com essa palavra que o Criador hoje está me dando, já há uma grande festa na glória. Por quê? Porque uma pessoa vale mais que todo esse mundo junto. Então, iniciou, voltando o raciocínio aqui, amado, iniciou a Terceira Guerra Mundial. Aí eles começam a controlar tudo. Amado, e não tenha dúvida, o anticristo, ele vai sair no meio dessa Terceira Guerra Mundial. No meio dessa Terceira Guerra Mundial, ele vai sair, porque tudo hoje já está preparado. E essa Terceira Guerra Mundial, ela está vindo exatamente para o anticristo assumir o poder. Creia, meu amado. Creia que o Criador vai te dar a vitória. Creia nessa verdade. Esquece escatologia. Esse pessoal da escatologia, os grandes doutores, eles não vão ter direito mal de chegar na porta do reino dos céus. Sabe por quê? Ensinam mentira. Ensinam aquilo que o nosso Pai não falou. E já está a sentença, diz assim: ai daquele que falar, assim diz o Eterno. E o Eterno não mandou falar nada. Ai daquele. Porque essas pessoas, eles estão cercando o caminho das almas. Eles estão trabalhando para o anticristo.
os grandes pastores do Brasil, eles estão ligados com a maçonaria. E a maçonaria está no domínio do mundo. Tem maçonaria francesa, maçonaria inglesa, maçonaria russa, mas todas elas têm a mesma ideia. Elas não brigam entre elas. Pode até brigar entre elas em alguns assuntos, mas o tema principal, que é o governo global, elas não brigam. Brigam um ou outro, às vezes até por questão de querer ganhar mais dinheiro, querer dominar mais. Então os grandes pastores aqui no Brasil são líderes maçônicos. E eles não vão te falar nada que venha atrapalhar o plano da maçonaria. E o plano da maçonaria, quando eu vejo evangélico brigando, que nós temos que ter representante no poder. Meu amado, quem é você para poder botar um representante lá para tentar mudar o que está na palavra? O seu representante vai espernear, ele vai se corromper, ele vai fazer um monte de coisa lá, porque ele não vai desviar essa palavra. A palavra diz que a besta dominou sobre todos e que a besta marcou todos. Então, no meio dessa guerra mundial, começa a aparecer doenças, fome, terremoto, um monte de coisa. Aí no meio dessa guerra mundial eles levantam uma nova ordem mundial. Estou falando palavra minha só? Não, veja bem. Naquela guerra do Iraque, o George Bush, pai, ele fez um discurso que abalou o mundo inteiro. Ele falando lá para os políticos americanos, ele falou assim: quem sabe essa vai ser, vou colocar nas minhas palavras, mas referindo a ele, a oportunidade para nós implantarmos a nova ordem mundial. Quer dizer, ele estava falando em nova ordem mundial e as nações uniram e estavam indo para o Oriente Médio atacar o Saddam Hussein. E ele vira e fala: uma nova ordem, para nós implantar uma nova ordem mundial, onde o que vai mandar não é a lei da selva, mas a nova ordem de paz, é justa e tal. Então o plano deles, então assim que iniciar essa terceira guerra mundial, que começar a morrer gente para todo lado. Eu até vi uma propaganda na televisão que me chamou muita atenção. Esse pessoal conversa em código e você não entende. A gente às vezes não entende. Eu vi uma propaganda, eles falando assim: os micróbios e doenças, uma coisa assim, estão espalhados por todo o banheiro. Eu comentei com o meu pessoal, falei: está vendo aqui essa propaganda? As doenças estão espalhadas por todo o banheiro. Amado, esse pessoal já espalhou, até para cumprir a palavra. A palavra, ela não está lançando maldição nas pessoas. A palavra está querendo te levar a entender de que o ser humano é capaz de fazer. E por que vai ter, porque o próprio ser humano vai fazer. Quando ele fala assim, quando na propaganda fala assim: as doenças estão espalhadas por todo o banheiro. Resultado, em todo o planeta Terra, esse pessoal da nova ordem mundial tem doenças escondidas. Você acha que aqueles laboratórios de guerra dos Estados Unidos, da Rússia, da China, você acha, amado, que eles estão fazendo as suas bombas de doença e estão guardando lá na terra deles? Não. Quando iniciar uma terceira guerra mundial, vai ser assim, ó. O país que não aderir, a população vai ser morta com doenças.
Hoje eles têm os dronezinhos vendidos, tem drone aí que está entregando até pizza. Quando chegar a época da guerra, o que eles vão fazer? Eles podem passar de avião, podem soltar a doença dentro de um metrô, dentro de rodoviária, onde tem muita movimentação de gente. Então eles vão espalhar a doença. Aí o país que não entrar na guerra, jogando bomba, atacando, mandando soldados, aí digamos que o Brasil vira e fala assim, não, nós somos um país da paz, nós não vamos entrar em guerra com ninguém. O Brasil não vai cometer um erro de entrar numa guerra mundial, nós não temos base, nós não temos briga com ninguém. Aí o que eles fazem? Ah, você não tem briga com ninguém, não? Então nós vamos sabiar a doença de todas as cidades suas aí. Aí com pouco começa a aparecer essas doenças mortais, igual apareceu lá na África agora, do vírus Ebola. E as pessoas, doença das pessoas se transformarem em zumbi e sair um para a rua fora mordendo o outro. Vai ser muita tribulação, meu amado. Aí eles, nesse meio desse caos, eles vão virar e vão falar assim, igual eu já disse antes, tem que cadastrar todo mundo com o biochip. Quer um exemplo pertinho de nós aqui? Na Venezuela, está tendo muita disputa por causa de comida. Aí o governo lá liberou para que todo mundo seja cadastrado através da digital para comprar comida. Então quando chegar esse período da Terceira Guerra, eles vão virar e vão falar assim, ó, todo mundo tem que cadastrar. Quem não cadastrar não compra e não vende. Aí esses evangélicos que estão todos dormindo,